Olá, gente, boa noite. Sou Rafaela Obergaria, sou coordenadora do Observatório dos Trens. A gente está dando início, ainda ao ciclo de formação Romper os Trilhos da Segregação, diálogo sobre mobilidade antirracista, direito à cidade, justiça climática no contexto da COP30. E o debate que a gente vai fazer agora é encontros, remoções e transporte, quando o Estado te expulsa da casa, da rua e do coletivo. Muito relevante, muito atual com o que a gente está vivendo hoje na cidade do Rio de Janeiro. Né? A gente está vivendo uma operação em várias favelas da cidade, principalmente da altura da Avenida Brasil. Né? Hoje, inclusive, a Camila Moradia, que estaria aqui com a gente nessa mesa, não conseguiu chegar porque está vivendo também no seu território uma operação policial. E esse ciclo de formação, proposto pelo Observatório dos Trens, junto com o NEGRA, o Núcleo de Pesquisa aqui da Geografia, nesse dia que é um dia tão emblemático, dia 13 de maio, que se lembra e se disputa as narrativas sobre a falsa abolição, sobre a abolição formal, que não garantiu para a população negra acesso à construção de liberdade, é um debate muito importante. Para além de poder circular aqui conhecimento, informação sobre o que significa a falsa abolição, qual que é o lugar da população negra nesse contexto, a gente vive no Brasil um contexto muito marcante da COP. A gente vai receber a Conferência do Clima esse ano, em Belém do Pará. Tem uma série de políticas que estão sendo pensadas há bastante tempo e a gente tem vivido, especialmente no Rio de Janeiro, tanto o impacto dos fundos que são mobilizados para estratégias de mitigação, então, fundo do clima, financiamento do BNDES, o próprio Minha Casa, os recursos do Minha Casa Minha Vida, que têm sido aplicados de forma a replicar e de aprofundar desigualdades, são desigualdades latentes. Então, esse debate aqui, para quem está acompanhando a gente online, para quem está aqui hoje, quem pôde estar aqui hoje, esse é um debate muito importante nessa perspectiva de como a gente produz uma agenda de direito à cidade, como é que a gente precisa colocar na ordem do dia a necessidade de pensar políticas que garantam direito à cidade. O transporte ele tem uma relação muito importante para isso. Né? O transporte ele é responsável por 60% das emissões de poluentes nas metrópoles, e ele também tem movido, historicamente, uma série de remoções, uma série de retiradas de direitos e de permanência da população e de usufruto da cidade. Então, eu vou chamar a Cris, que vai mediar esse debate. E a ideia é que a Isabelle está aqui fazendo a sistematização de tudo que a gente vai trazer aqui. A ideia é que, mais do que apresentar esse contexto, né, o debate de mobilidade, por mais que ele seja um debate fundamental, porque para tudo na vida a gente se desloca para essa saúde, educação, a gente abria hoje esse ciclo de formação falando sobre o quanto a própria construção da colonialidade ela é pautada numa política de mobilidade, que é uma política de mobilidade que tem dois vieses: a interdição para os corpos negros. Quando a gente olha para o direito civil colonial, tinha ali bem definido quem que era o cidadão, e eram os europeus e seus descendentes, e quem que era mercadoria e cujo o controle sobre o deslocamento era prioridade. Né? Então, o que era o crime no contexto da escravidão? Crime era se rebelar contra a violência escravista, contra o sequestro e escravização de milhares por séculos. Né? Então, é muito importante a gente falar sobre esse debate de mobilidade e a gente construir uma agenda que, de fato, alcance uma perspectiva de reparação para quem mais sofre com as injustiças que são produzidas pelo clima. A gente sabe que quem está perdendo tempo de vida e está morrendo no deslocamento é a população negra, que passa muito mais tempo no transporte sujo, no transporte que emite muito poluente. É a população negra que está sendo despejada das suas casas no anel viário, que está sendo ameaçada para construções como obra de um autódromo em Guaratiba, está vivendo em territórios descampados e sofrendo com o superaquecimento, né, com os dias mais quentes, por causa do descampamento desses territórios. Então, é muito importante essa mesa que a gente vai fazer aqui hoje. Fico com o convite para vocês acompanharem o seminário. A gente tem amanhã, e depois a programação está lá no Instagram do @Observatório dos Trens. E quem quiser
certificado, é só dar o nome para a Belle e a matrícula, que a gente vai emitir os certificados também de horas. Vou passar para a Cris e agradecer mais uma vez a presença de todo mundo. Olá, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Cristiane. Vou mediar agora a mesa. Vou chamar primeiro, né? Vou falar aqui a mini bio, né? O currículo dessas mulheres maravilhosas que estão na mesa hoje. Só um minuto. Primeiro eu vou falar da Camila Moradia, ela é cria do Complexo do Alemão, coordenadora do coletivo Mulheres em Ação no Alemão, grupo que ela mesma fundou, liderança do movimento de moradia no Alemão e articuladora do Plano de Ação Popular do Complexo do Alemão. Estou lendo a mini-bio dela, ela não vem hoje, porque ela mora no Complexo do Alemão, e como a Rafaela falou, né, tá acontecendo uma operação lá, em várias favelas do Rio de Janeiro. A Joana Angélica, pode vir, Joana Angélica, ela é técnica em enfermagem. Ela é técnica em enfermagem, professora de história, tem pós-graduação em pedagogia empresarial e social. É gestora escolar e artesã. É fundadora e coordenadora do pré-vestibular comunitário Adelaide Barbosa, de 2017 até 2025. Diretora do Centro da Mulher Favelas e Periferia, fundadora e coordenadora do Fórum Estadual de Mulheres Negras, eleita em 1997 coordenadora representando a região sudeste da Rede de Mulheres Afro-Latinas Americanas e Caribenhas e participou do Encontro Mundial de Mulheres em 1995, na China. Palestrou em 1995 sobre mulheres de favela na instituição Radical Women, Nova York, uma das fundadoras do Fórum Nacional de Mulheres Negras. Agora, Poliana Monteiro. Pode vir, Poliana. A Poliana, ela é arquiteta e urbanista, especialista em sociologia urbana, mestre em planejamento urbano e regional pelo IPUR, é doutora em arquitetura e urbanismo e pós-doutoranda em planejamento urbano e regional no IPUR. Atua como assessora técnica de comunidades ameaçadas por processo de remoção e de movimentos sociais de luta pela moradia e como facilitadora do curso de extensão Promotoras Legais Populares, que orienta mulheres de periferia na luta por direitos em seus territórios. Atuou como assessora parlamentar na Câmara Municipal do Rio de Janeiro nos temas relativos à política urbana, planejamento e política para mulheres. O nome da mesa é Encontro, Remoções e Transporte quando o Estado te expulsa de casa, da rua e do coletivo. A gente tem de 20 a 30 minutos para cada palestrante, né? Quem quer começar? Então, pode ser. Eu começo porque a fala dela vai ser uma fala mais acadêmica, né? E a minha fala é uma fala mais popular mesmo. É uma fala mais partindo daquela pessoa, né, que está ali naquele território. Eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão do presente, pensando também no que aconteceu no passado. Então, a minha reflexão ela vai começar a partir da ditadura militar, né, que aconteceu na década de 60. Né? Com a instalação, eu escrevi, porque é o seguinte, eu já estou com 71 anos, eu aprendi eu participei muito de encontros budistas, né? E eu aprendi que quando a gente escreve, a gente segue uma linearidade boa,
mas a gente escreve, mas nessa escrita a gente também pode fazer mais observações que não estão aqui, né? Fazer como é que eu posso falar? Fazer umas observações que não está aqui, né? Falar do que a gente pensa, né? A nossa opinião. Com a instalação da ditadura civil-militar em abril de 1964, a intenção de eliminar, em definitiva, as favelas da paisagem urbana ganhou adesão de vários setores da administração pública e da sociedade civil que viviam nos bairros em situação de privilégio, principalmente da Zona Sul. Quer dizer, a remoção de favelas, né, além do Estado, né, que liderou tudo isso, né, através dos militares, ela também teve adesão de alguns setores da população privilegiada, né? A centralização política, técnica, financeira e administrativa traduziu-se na maior disponibilidade de recursos técnicos e financeiros para pôr em prática o antigo ideal remocionista. Que essa questão da remoção, ela acontece desde que a primeira favela, né, foi construída na Zona Sul, principalmente, né? Para alguns setores da sociedade brasileira, até mesmo os profissionais que trabalhavam com as comunicações sociais manifestavam opiniões contrárias à permanência dos moradores de favela na Zona Sul. Em suas matérias jornalísticas, expressavam preconceitos segregacionistas e racistas. Criaram vários estigmas para a população de favela e apoiaram a promoção da remoção. A imprensa também ajudou muito, né? De 1950 a 1960, o número de habitantes de favelas praticamente dobrou de 170 mil para 335 mil moradores. Isto alarmava os que viam a favela como uma infestação que crescia sem controle. Desde essa época que os fenômenos naturais, como chuvas que causavam enchentes nas favelas, foram justificativas para políticas públicas de remoção. Além dos estigmas criados como políticas de Estado, foram ampliados neste período para justificar a política de remoção, que se transformaram em documentos oficiais para sistematizar essa política, a qual podemos identificá-la também como segregacionista. Quer dizer, eles construíram vários documentos oficiais, né, e para justificar essa remoção. Por outro viés, o projeto de desenvolvimento nacional propiciava as condições para a execução do propósito de ordenar o território urbano com a remoção das favelas. Quer dizer, o que é ordenar, né? Eles achavam que a favela tinha que sair dali porque para eles ordenar, né, o espaço. Em agosto de 1964, o governo militar recém-instaurado criou o Banco Nacional de Habitação, órgão financiador e responsável por programas habitacionais, inicialmente sem fonte de recursos. A atuação do banco ganhou força em 1967,
passou a contar com recursos oriundos do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o que ampliou consideravelmente o capital disponível. A partir de 1968, o ideal remocionista toma forma com a criação do XAM, Coordenação de Habitação de Interesse Social, da área metropolitana, vinculada ao Ministério do Interior, assim como o BNH, com a autarquia, tinha autoridade para atuar na administração pública, assumindo controle direto de vários órgãos do governo do Estado da Guanabara e na região metropolitana. Naquela época, chamava Guanabara, no Estado da Guanabara, aqui, o Rio de Janeiro. E Estado do Rio ficaria sob o controle do governo federal. No documento em que eram apresentados os objetivos da XAM, além da referência sobre a recuperação e integração moral, econômica e social das famílias faveladas, a urbanização das favelas foi fortemente criticada pelas autoridades da XAM, como fica claro desde o primeiro material da autarquia. Às vezes a gente lê, não dá para entender muito. Remoção e urbanização são coisas diferentes. Urbanização, quando eu falo aqui urbanização, é fazer a urbanização no local que a pessoa está. Quando a gente fala em remoção, é tirar dali e jogar para qualquer lugar que eles idealizaram, né? Os programas de urbanização desenvolvidos, a XAM era contra a urbanização. Os programas de urbanização desenvolvidos pelo extinto Departamento de Recuperação de Favelas do Estado e por inúmeras outras entidades públicas e privadas não surtiam efeitos desejados. Não conduziram à solução e nem sequer a um equacionamento lógico e realista do problema. Infelizmente, a ideia de erradicação ganha terreno na mentalidade dos urbanistas. Para eles, a favela destoava do ordenamento do ambiente urbanístico ao redor. Os moradores das favelas não contribuíam contributos, isso eles, a opinião deles, né? Não contribuíam contributos, taxas e demais encargos inerentes às propriedades legalmente construídas. Também não deveriam desfrutar dos benefícios advindos daquele encargo, porque os favelados da Zona Sul eles achavam que estavam desfrutando dos benefícios do encargo. Uma coisa que eu observei quando eu comecei a estudar remoção é que, naquela época, as comunidades não tinham muitas instituições, não tinham instituições que brigassem por elas, tinham muito pouca, né? A Faferj já existia, mas dentro mesmo das favelas não tinham tantas instituições como tem hoje. E o que eu percebi é que o Estado ele vinha com várias instituições e criaram instituições para ter força para poder botar esse povo para fora. Quer dizer, é muito importante que a gente crie instituições, porque instituições é lutar coletivamente, é coletividade. E a gente não vai conseguir nada fora do coletivo.
Desde o aparecimento das favelas, houve interesse de setores da sociedade distingui-las. Foi tolerada pelo Estado, como é até hoje, recebendo obras pontuais de urbanização. Obras pontuais, né? As obras que fazem na favela são todas pontuais, não resolve nada quase. Com a criação do Xizam, houve uma mudança de postura do Estado diante das favelas, em que o sentido de eliminá-las da paisagem urbana. O favelado era e é visto como uma pessoa não integrada no bairro. Mas, ao contrário dessa visão social, o favelado sempre teve a sua participação na cidade, de diversas formas, no mercado de trabalho, como faxineiros, empregadas domésticas, cabeleireiras, garçons, funcionários de tinturarias, produtores de diversas formas de cultura, consumidores de produtos diversos do bairro onde estão localizados, ou seja, os favelados, nesse sentido, eram pessoas integradas. Imputavam a ele todas as responsabilidades das relações conflituosas que a cidade tinha com a favela, até hoje, né? Todas as relações conflituosas, né, são tudo colocadas dentro da favela. De forma que as remoções serviriam para regenerar esse segmento social e integrá-lo nas conquistas que geravam privilégios na sociedade. Tipo, acesso à boa moradia, mesmo que na periferia da cidade. Eles estariam em um ambiente mais adequado a esse segmento social. Quer dizer, os negros, os nordestinos, né, que moravam nas favelas, na Zona Sul, não era um ambiente adequado, porque eles falam que eles iam para o ambiente mais adequado, né? A questão da legalidade da terra era a base de toda a argumentação. Assim, a promoção social do favelado deveria passar necessariamente pela sua elevação à condição de proprietário. Enfim, trata de normalizar o espaço urbano dentro da ótica capitalista, dos que detinham poder, né? Essa questão, né, de colocar para o favelado que ele ia ser proprietário foi uma sedução. O programa de promoção, de remoção, considerou deliberadamente uma informação importante a respeito do mercado de trabalho dos favelados da Zona Sul. A relação moradia e emprego próxima à moradia era uma característica de sobrevivência dos trabalhadores das favelas. Os órgãos oficiais, as instituições governamentais ignoraram essa informação, que eram do seu conhecimento. Os trabalhadores de favelas sempre foram explorados como mão de obra barata pela burguesia branca. As autoridades concentradas em diversas instituições, à frente do programa de remoção, tentaram incutir nos moradores de favela a noção de que, deixando a ilegalidade, porque as casas que os próprios favelados construíram eram ilegais, né, para o Estado. Ilegalidade da posse da terra. Passavam para a normalidade do conjunto residencial, com novas e amplas perspectivas de melhoria de vida para si e seus dependentes. Um dos pontos mais incisivos para a defesa do programa de remoção pelas autoridades era estimular o sonho e a aquisição da casa própria.
a transferência da favela para os conjuntos habitacionais da Coab. Dava oportunidade dos moradores de favelas se livrarem do estigma de favelados e todo o significado pejorativo agregado a essa palavra. Foram influenciados a pensar que essa mudança trazia uma transformação econômica, social, moral e higiênica para a sua família. Mas, na realidade, o Estado estabelecia uma política de segregação para mascarar a pobreza e a questão racial. Existiram os apoiadores da remoção, mas também um segmento social e profissional que não apoiava. Teve um intelectual na época chamado Gilberto Coufa. O primeiro coordenador da Xizan disse que esse apoiava a remoção. Disse que após estudos coordenados, olha o que ele diz, após estudos coordenados por sociólogos e assistentes sociais, chegou à conclusão de que o sistema de urbanização da favela não era psicologicamente favorável, pois os favelados continuavam pensando e agindo e vivendo como favelados. Então, o filho daquele homem que morava na favela vai crescer mentalmente um favelado. Então, não podia ficar na Zona Sul. Isso acontecia, essas falas aconteciam nos espaços de debates públicos, onde as divergências, as políticas de Estado estavam bem restritos, pois a remoção também tinha uma variada gama de opositores, além do movimento comunitário das favelas, né, que faziam oposição à remoção. Como, por exemplo, temos um artigo de outubro de 1968 do sociólogo ex-secretário do Serviço Social da Guanabara, José Arthur Rios. Ele escreveu o seguinte: infelizmente, a ideia de erradicação das favelas da Zona Sul está ganhando terreno na mentalidade dos nossos urbanistas e administradores, que imaginam tratar-se de uma operação tão simples como a remoção de uma fita durex. Muitas vezes não tomam consciência sequer dos valores que os levam a adotar contextos ou, o que é pior, uma vaga noção puritana de limpeza. Exclui o convívio de pessoas de diferentes categorias étnicas ou social. Aqui ele já coloca, né, uma visão racista, né, racial, porque quando ele fala da exclusão de categorias étnicas, ele está falando do negro, do índio, ou sociais. Outro intelectual que se colocou numa palestra organizada pelo próprio governo federal contra as remoções foi o urbanista americano John Turner. Condenou as remoções, dizendo que o favelado com baixos orçamentos não suportaria as despesas extras que o deslocamento para as periferias, distante dos locais de trabalho, ocasionava. As ideias contrárias à remoção não podiam ser debatidas publicamente. Era proibido, né, o regime militar. A favela da Praia do Pinto, com visibilidade no coração do bairro do Leblon, era foco de preocupação permanente dos governantes. Eu nasci lá, eu nasci na favela da Praia do Pinto. Em sua remoção, os moradores praticaram uma das maiores resistências, uns que já tinham mudado ao sentir a distância das moradias. Alguns moradores que já estavam na nova casa, no apartamento do BNH, eles sentiram, né, o peso da distância do trabalho, das escolas. Na escola, eu acho que nem
já era, né? Voltaram para a favela. Eles voltaram, fizeram o retorno de novo, né? Alguns. Então, aí a resistência ficou mais forte, né? E então, numa madrugada, a favela amanheceu pegando fogo. Há relatos de moradores que passou um avião despejando gasolina em cima dos barracos. Assim foi. Até hoje, né, a maioria dos escritores e tal coloca isso como uma dúvida, mas isso foi verdade. A favela, o Estado brasileiro jogou fogo lá, sim. A conjuntura política, com o fechamento dos canais democráticos e a instalação da ditadura civil-militar, propiciou as remoções carregadas de um forte aparato de repressão do Estado. Essas remoções foram feitas com muita violência, com forte aparato de repressão. Foram ações repressoras da ditadura militar, organizada pelo Estado em cima das habitações onde a maioria de pessoas eram negras e nordestinas. As associações de moradores locais, a FAFERJ, Federação de Favelas do Estado da Guanabara, instituições populares criadas pelos próprios moradores, estavam sofrendo forte controle e repressão nessa época. Essas instituições se posicionaram totalmente contra as remoções. Entendemos que o direito à cidade envolve bens e serviços variados como habitação, educação, saúde, saneamento básico, trabalho e lazer. As remoções nos mostram o autoritarismo do Estado e a falta do direito da população, em sua maioria negra, de estarem nos espaços dos territórios da Zona Sul, mesmo sendo trabalhadores que produziam riqueza para a classe média da Zona Sul. Suas moradias na Zona Sul foram construídas em um processo de cruel desigualdade socioeconômica. Essa forma de moradia, projetando esses tipos de territórios, também reproduz as características de opressão dessa sociedade, apresentando no território um complexo conjunto de relações e estratégias próprias do modo de vida representada pela administração pública de cada local, geradas com a influência histórica do sistema escravocrata e capitalista, desenvolvidos no Brasil, que se perpetua com a permanência de novos problemas, que se sofisticam negando o direito à terra, ou de viver com dignidade humana nos territórios ocupados de favelas e periferia. Quer dizer, a opressão, a partir do momento que a gente faz a resistência, a opressão se sofistica. Ela não para. A mobilidade urbana para negros, indígenas e brancos, pobres, foi sempre cerceada com violência. O direito de viver em paz nesses territórios não existe. Vocês veem que tem uma debatedora que não veio hoje. A permanência da violência nesses territórios e a ausência do Estado, de fato, na urbanização com políticas públicas habitacionais continuam muito precárias, sem um sério diálogo com a população. Precisamos reformular a conexão política com a administração pública. A população continua destituída de ser usuária dos bens e serviços. A desigualdade socioespacial dos territórios ocupados por negros e famílias de imigrantes nortenhos e nordestinos
em favelas e periferia foi constituída no sistema capitalista, pós-revolução industrial e abolição da escravatura no Brasil. As consequências negativas no nosso modo de viver até hoje. A distribuição de bens e serviços e as taxas que se paga para uso de serviço público são desiguais. Essa forma de estruturar a sociedade tornou a vida das famílias negras, que já carregam uma história de abandono, mais difícil para ascender socialmente e viver de uma forma digna. Para superar todas as barreiras que nos é impostas e a violência instalada nesse território, que hoje está sendo letal para a nossa juventude. Os negros e os nordestinos pobres desenvolveram mecanismos de resistência diante dessa situação se organizando, se aliando e cobrando do poder público políticas públicas para essa população. Essa situação de desigualdade espacial e de direito à terra revela que existe um mercado imobiliário de construção civil. É a comercialização do solo urbano que tornou os territórios em ativos financeiros, causando remoções das favelas. Nessas últimas 4 décadas, foi o movimento negro e os movimentos comunitários de favela quem mais desenvolveu questões para a política social desses territórios. Questões que se transformaram em políticas públicas para todos. As mulheres negras, nestas últimas décadas, vêm desenvolvendo estratégias e unidades para serem uma das protagonistas nesta história. Atualmente, temos alguns dados mais recentes sobre a situação de ocupação das favelas, que continuam sendo um problema a ser solucionado pela administração pública. Com base de dados do censo do IBGE de 1965 a 2000, Rocinha, Vidigal, Chácara do Céu e Parque da Cidade cresceram 81%. O crescimento dessas favelas, avançando pela Mata Atlântica, preocupa o Ministério Público. Nas favelas existem igrejas, mais igrejas do que instituições de saúde e educação. Os moradores de favela a população de favela são mais jovens e mais negros, né? Tem mais jovens e negros morando nas favelas. As favelas são diversas e heterogêneas em sua forma e tipo de construção, né? Desde a favela que é construída na água, os palafitas, né? Até as favelas que são construídas nos morros. Os documentos oficiais que eles faziam, falando sobre as favelas, eram chamados de aglomerados subnormais. Aí houve uma discussão, né, que aglomerados subnormais era muito preconceito. Aí eles voltaram para o termo favela ou comunidades urbanas. Eu fico por aqui. Ela já tá aqui pedindo para me passar a palavra. Aí eu queria falar isso. E uma coisa que eu quero deixar aqui, né? De 2010 a 2025, cresceu de 11,4 milhões para 16,4 milhões no Brasil, no Brasil todo, né? De 11,6 de favelados, moradores em favelas, né? Muito obrigado. E a situação é essa, né? E agora hoje nós temos os problemas cresceram, né? Continuam, e estamos
tentando conviver com a violência que está instalada dentro das comunidades, né? Vamos ver, né? A gente precisa de uma solução não tão agressiva como eles vêm para cima da gente. A gente precisa pensar muito numa solução que nos tire, né, desse buraco, né, que é a violência, a matança, né, essas coisas que acontecem. Como a Joana falou aqui, né, a violência do Estado contra os favelados, né, e a violência urbana é quando o Estado se ausenta, né, se ausenta de cumprir o dever que ele cumpre na pista, né, no Leblon, por exemplo, né, na Lagoa. A gente vai agora passar a fala para a Poliana, e aí quem quiser fazer alguma pergunta para a Joana, já pode deixar anotado, quando a Poliana terminar, a gente faz uma rodada de pergunta. Obrigada, Cris. Boa noite a todas e todos. Agradecer muito o convite a Cris Ribeiro e a Rafaela Albergaria. Para mim fico muito honrada de estar aqui num dia tão emblemático, né? Que vai falar de uma ruptura de um sistema extremamente violento que perdura de diversas formas a partir de uma institucionalização do judiciário burguês e racista. Então, acho que é muito especial a gente estar aqui hoje, agradecer a todo mundo que participou da organização para fazer esse dia acontecer, né? Vi pipocando por aí alguns outros eventos não tão progressistas ou radicais como esse aqui, então é importante marcar esse espaço na universidade, na UERJ especificamente, que inclusive uma das primeiras a ter implementado cota racial no sistema de ensino superior no Brasil, né? Então, muito bom estar aqui com vocês hoje. Me chamo Poliana, sou pesquisadora, trabalhei com assessoria parlamentar durante alguns anos, e parece que se a gente tivesse combinado, professora, a gente não tinha linkado tanto, porque a professora Joana Angélica trouxe esse apanhado maior sobre o que seria a origem, né, desse processo de remoção, dessa política e dessa ideologia remocionista e como que ela impacta na vida das pessoas negras e periferizadas e faveladas. E eu vou trazer uma perspectiva mais recente, depois pós-redemocratização, e trazendo um pouco também a perspectiva da vida das mulheres, né? Eu trabalhei muito como assessora nos processos de remoção aqui no Rio, vinculados aos mega eventos esportivos nos últimos anos, e a minha pesquisa em geral, que eu tento construir, é uma perspectiva feminista e antirracista, né? Então, tenho me apropriado muito, discutido muito, estou até dando uma disciplina lá na UFRJ agora sobre interseccionalidade e sobre como que a gente vai construir, que é coisa que está sendo debatida aí, vai fazer 50 anos no mínimo, mas que é conferir o mesmo estatuto teórico de classe social para raça e gênero. Gênero, mulheres, enfim, tem várias dissidências aí do feminismo, como que a gente vai tratar isso, pessoas críticas, pessoas vão trabalhar com sexo, não vão entrar nesse mérito hoje. Então, trazer um pouco dessa incidência, você vai passar os slides para mim, como você chama? Isabela? Tá bom, Isabela, obrigada. Oi? Tá bom. Começo com essa imagem, que é a imagem da Dona Penha, que é a liderança da Vila Autódromo, e foi uma grande inspiração para todas nós naquele processo, né? Dona Penha é uma mulher e eu acho muito interessante, né? Porque nesse mesmo momento a gente estava falando de remoção, mas a gente estava começando a falar sobre mulheres, sobre a posição da mulher, e a Dona Penha ela estava católica, e ela ajudava, ela organizava, mas ela não falava. Os anos foram passando e Dona Penha se tornou esse ser que se coloca no meio de uma demolição, na frente de um trator, marcando um jornal para mostrar o nível de destruição que eles estavam fazendo na comunidade dela. E passou a falar, e passou a se colocar. Então, um processo mesmo de congregação das mulheres e de geração desse afeto, desses espaços seguros para as mulheres se colocarem. Então, Isabela, você passa para mim? Então, enfim, só o título, que é isso, né? Remoções de transporte, quando o Estado te expulsa da casa, da rua e do coletivo,
trazendo por uma política urbana, feminista e antirracista. Então, esse é um pouco do que a gente vai discutir hoje. Então, assim, para começar, isso é uma coisa que é meio polêmica, que eu gosto de começar na polêmica, que é a própria crítica à ideia de direito à cidade. Né? A gente, de uns anos para cá, principalmente no contexto dos mega-eventos, Comitê Popular da Copa, as eleições, o momento progressista, não sei o que, a gente abraçou esse conceito. Né? O Harvey veio, não sei se todo mundo acompanha esse processo, todo mundo tirou foto com o Harvey, quem não tirou, perdeu, e é isso. Né? Mas a verdade é que o próprio Harvey já estava meio crítico a esse conceito, ele foi apropriado pelo ideário neoliberal. Então, é isso. Assim como todo arcabouço teórico e de pesquisa que o Ocidente proporciona, que a ideia de universalidade, de neutralidade axiológica proporciona, o direito à cidade é um conceito que é abstrato. Não é a mesma coisa pensar o que é direito à cidade para a pessoa. Tipo assim, ele ignora o que é a cor, o que é a raça, o que é a sexualidade, qual é o gênero. Então é isso, né? O que é pensar o direito à cidade para mulheres que são periferizadas, que são racializadas como negras e que estão nas periferias da cidade. Pode passar, Isabela. Rapidamente, só um pouquinho de teoria, só para citar, né? A Doreen Massey, que ela vai falar dessa coisa do global versus o local, como o global, associado a coisas importantes e a macropolítica e a masculinidade e a branquitude, vai estar sempre num lugar de superioridade hierárquica com o local, que em geral é associado ao feminino, à casa, ao cuidado, às coisas que se constroem no cotidiano, né? E aí, a Safiotti, que é essa mulher que a gente fala muito, né, do próprio conceito de interseccionalidade, ali Kimberlé Crenshaw, final da década de 80, 90, essa mulher está falando disso desde a década de 60, juntinho ali com a Lélia, formulando sobre como que a gente vai confrontar, dentro de uma disputa epistêmica, tanto na universidade quanto nos movimentos sociais, a construção a ruptura com os esquemas patriarcais e racistas de pensamento. E, por fim, eu gosto de trazer a Spivak, porque ela já está ali, e aí dialoga um pouco, né? Começo do fim das ditaduras na América Latina, certa ruptura epistêmica e ontológica com o discurso universalista e neutro do conhecimento branco europeu. E aí vem o movimento pós-colonial. Essa mulher é fundamental e ela está discutindo uma coisa que nos é muito interessante aqui, que é a ideia ela está falando das viúvas indianas, da ideia de uma tradição que elas têm lá, as viúvas se colocam para ser queimadas junto com os maridos que morreram. E aí uma das ideias que ela concebe e aí os ingleses passam a tentar restringir essa prática. O multiculturalismo ele é pernicioso, muitas vezes a gente não vou entrar no mérito do que está certo e errado, mas o que ela critica é a ideia dos homens brancos salvando, e isso nas palavras dela, mulheres de cor de homens de cor. Eram os homens brancos salvando essas mulheres. Então, só para trazer esse arcabouço teórico para a gente voltar. Nossa, aumentou de repente. A começar essa discussão. Pode passar, Isabela, por favor. E aí a Spivak fala isso, né? E ela está falando de disputa epistêmica, de como que a gente vai fazer a mulher e as mulheres, e ela, enquanto uma mulher indiana, que nesse tipo de bibliografia falam como mulher não branca. A branquitude ainda está ali no centro, sendo o parâmetro, né, a régua que se mede, mas era a maneira como ela estava se referindo. Então, é isso. A figura da mulher desaparece não como um vazio desinteressado, mas como uma omissão estratégica, um silêncio programado, uma cegueira interessada. Então, a ausência das mulheres, em geral, das mulheres negras especificamente, nas políticas públicas, na política urbana e, de maneira geral, ou quando aparece de forma estereotipada, é um projeto político. Né? A gente está partindo desse pressuposto. Pode passar. Então, assim, alguns fundamentos da teoria crítica feminista, né? Isolamento da esfera pública e privada, isso tem muito a ver com o processo de remoção, né? E como que isso impacta a vida das mulheres, né? A ruptura desses laços de solidariedade, de pertencimento, que são praticamente familiares, né? Remetem ao que a Angela Davis fala das famílias expandidas, que a Europa, essa política ocidental, europeia e branca, tentou romper, né? Colocar a goela abaixo a família nuclear, burguesa, que é papai, mamãe, filhinho, não pode ter avó, não pode ter tio, que era um tipo de construção familiar que era
que vinha dos povos que foram escravizados, que estavam aqui, e que diluía um pouco o nível da a violência, né, do tipo, era um núcleo ali de um espaço seguro que se construía. A própria ideia de identidade, né, é um conceito que nos é caro para fazer essa reflexão. A objetificação do corpo feminino, que aí a Lélia Gonzalez fala muito disso, né, sobre como essas ideias estereotipadas, que aí vai falar da mulata, da doméstica e da ama de leite. Então, é isso, né? E a hipersexualização dos corpos das mulheres negras, né? E, por fim, a reflexão sobre a autonomia, né? O próprio feminismo branco, ele fala, não, as mulheres têm que ser autônomas, e têm que trabalhar, e tem que isso. E o fato é que a gente somos seres gregários e a gente não vive fora de sociedade. Então, a autonomia vai ser sempre relativa. Claro que em situações de violência vai ser importante que a mulher seja autônoma a nível financeiro para poder sair desse estado de violência. Isso é um projeto político que o feminismo tenta construir, mas ainda com ressalvas teóricas e epistêmicas sobre isso. Tá, pode passar. Então, assim, só 3 conceitos. Patriarcado, produção do viver, divisão sexual do trabalho. Isso é bastante importante para a gente entender o processo que a gente vai falar daqui para frente. Pode passar. E aí é isso, né? Nessa coisa dessa cegueira interessada que a Spivak fala e que a gente está discutindo aqui hoje, o fato é que uma coisa que é invisibilizada, ela não é uma questão social. Então, ela não pode virar política pública. E esse é a grande questão. E por isso que é tão importante ocupar a universidade também e os movimentos sociais com esse debate, porque se não é visível, se é silenciado esse debate, não tem como virar política pública, porque não é demanda. Então, é isso, né? Papel do movimento negro, como a professora falou, do movimento feminista, do movimento de mulheres, do movimento... É isso, né? Um dos grandes movimentos contra a ditadura que foi tolerado e que foi importante foi o movimento de mulheres contra a carestia. Na década de 70, ali, mulheres pauperizadas, subalternizadas e periferizadas, né? Falando, é isso, a gente precisa viver. Então, é isso, né? E tudo que se remete às mulheres, especialmente as mulheres negras, é colocado como apolítico, portanto, não pode gerar política pública. E aí, entrando um pouco mais no debate urbano, né? Quando a gente vai falar de estrutura urbana, de política urbana, a gente tem esses 5 elementos que são elementos que podem significar acúmulo de vulnerabilidade, que é cuidado e dependência. Se você cuida de alguém, seja criança, seja idoso, se você é a pessoa que vai cozinhar na sua família, isso pode representar um acúmulo de vulnerabilidade na vida de uma pessoa. Acesso ao conhecimento, se você conseguiu estudar, se você conseguiu se formar, quanto tempo de ônibus você vai levar para chegar na escola, quanto tempo, se é possível chegar na escola. Hoje, por exemplo, é isso, né? Muito sintomático que uma mega operação de diversas favelas no dia como hoje é muito emblemático de como que a ruptura real com o racismo estrutural esse tipo de operação representa muito, né, o racismo estrutural, porque as pessoas afetadas nisso a gente sabe muito bem quem são e qual a cor da pele delas. Então, terceiro tópico, acesso ao trabalho, de novo, vai ter a ver com a sua localização na cidade, como que você vai poder, e aí isso envolve a questão da autonomia, se você vai poder ter acesso à autonomia financeira para poder ter escolha, inclusive de permanecer numa relação ou não. Disponibilidade de recursos tem a ver com política de transferência de renda, que também é uma questão sensível na nossa sociedade, a gente não está pacificado em relação a isso, né? Se coloca, tem que ensinar a pescar, essas mulheres ficam... É isso, né? Do tipo, o estereótipo negativo, essas mulheres que aí lembra o Mourão falando que são fábricas de bandido, ficam tendo filho para receber a Bolsa Família. Esse ainda é o discurso hegemônico na nossa sociedade. E, por fim, condições habitacionais, que a gente vai falar um pouquinho mais esmiuçado. Pode passar para mim, Isabela. Aí, eu vou começar dando como exemplo, porque isso foi bem no começo do processo massivo de remoção. Para o começo, não, foi do meio para o final, na verdade. Esses 2 conjuntos foram os conjuntos que eu estudei no meu mestrado. Um na Mangueira, outro em Paciência. Pode passar. Aqui é um perímetro de 2 quilômetros, o mais externo, o mais interno, o de 1 quilômetro. O conjunto está marcadinho ali no centro e em volta instituições públicas de ensino. Olha como que isso aqui reflete muito. E aí, lembrando, né, Paciência, eu ainda não revisei todos os dados do Censo Novo, mas Paciência foi um dos poucos bairros, o Rio de Janeiro, de maneira geral, a densidade populacional diminuiu.
Paciência foi um dos poucos que aumentou, e é um dos bairros com a maior índice de população negra da cidade. Então, assim, você vê ali, só por massa, só por indicação dos pontinhos laranja, o nível de acesso que as pessoas vão ter. E é isso, né? Falando de instituição de ensino, estou falando da possibilidade da mãe adulta estudar e da mãe adulta conseguir colocar os filhos na escola. E aí, pode passar, Isabela. Então, e aí começou a ter um movimento falando, isso no contexto de Minha Casa Minha Vida, né? Não falei. Começou o Minha Casa Minha Vida, que já era uma ruptura. Isso é interessante da gente pensar, porque teve uma lei de origem popular que os movimentos fizeram para fazer a política de habitação de interesse social no Brasil. O Minha Casa Minha Vida, não vou negar, nunca na história desse país se investiu tanto em habitação de interesse social como nesse contexto. Só que o desenho da política é completamente equivocado. E não só no Rio de Janeiro, mas em várias cidades do Brasil, houve um processo de hiperperiferização desses conjuntos. Nada de novo, a gente não esperava. E aí, como tábua de misericórdia, para falar que não estava tão ruim, a prefeitura fez esse decreto que estabelecia que o Minha Casa Minha Vida podia ser só nos eixos viários X, Y, Z. Ou seja, Avenida Brasil. Aquele conjunto em Paciência, ele é na beirada da Avenida Brasil. Ele é constantemente atropelado. Porque é isso, né? Uma moradia com criança, que as pessoas vão ter crianças, vão ter idosos, na beira de uma Avenida Expressa, por si só, já não devia poder, né? E o que acontece é que esse projeto nacional de produção de política de habitação de interesse social, ele se vinculou de maneira muito estreita aos processos de remoção. Como a professora falou, né, teve toda na ditadura militar, teve muita na gestão do Lacerda, teve... Exatamente. Uma grande defesa e a ideia da erradicação de favela e da remoção como sendo a política possível, né? A ideia da urbanização não existia ainda. O fato é que o Minha Casa Minha Vida foi apropriado pela política de remoção. Então, se a gente for falar de déficit habitacional hoje em dia no Rio, não dá nem para falar, até porque eles não mostram os dados, né? Uma grande caixa de Pandora. Você pede via lá, pede para a prefeitura, eles não dão. Então, nem é possível fazer uma análise efetiva do Minha Casa Minha Vida nesses termos. Mas o fato é que ele fez esse decreto e começou a jogar as pessoas na Zona Oeste. Novamente, lugar que tem menos infraestrutura, menos leitos hospitalares, menos acesso à educação e onde a população negra foi escoada no contexto pós-abolição. Era isso. Estava todo mundo ali no centro, a diferenciação social e racial era feita pela estética das casas. Em algum momento, eles fazem um bonde para um lado, fazem o trem para o outro. Bonde vai a branquitude, o trem vai os negros e começa a ocupar a Zona Oeste nesse contexto. E aí, nesse processo de remoção, essa história me choca muito, me deu... Passa só para eu ver qual que é o próximo slide. Ah, tá. Eu vou só contar esse caso e vou entrar nesse tópico. Nesse conjunto que eu estava pesquisando, isso foi 2013, 2014, eu estava batendo de porta em porta, apartamento por apartamento. E um dia, estava num sábado, um calor desesperado, abre a porta uma menina de uns 15 anos. Falei, sua mãe está aí? Ela falou, não. Estava assim, na porta, vi um sofá com umas 5 crianças emboladinhas, pareciam uns gatinhos, um do lado do outro. E ela começou a me contar a história. Elas estavam morando naquele conjunto em Paciência há pouco tempo, elas tinham sido removidas da penha, e aí um processo também que é interessante a gente chamar a atenção, porque a gente fez muito barulho sobre as remoções vinculadas aos mega-eventos, tipo, isso está tendo uma obra, passar via, o Parque Olímpico, não sei o quê, mas teve muita remoção escondida. O que a prefeitura fez? Foi fazer uma dragagem de rio, qualquer dia normal no serviço da prefeitura. Impactou a estrutura da casa dessa família, que era monoparental, chefiada por uma mulher negra, e disse que elas tinham que sair. No intervalo de um mês, eles tiraram tudo que ela tinha de dentro da casa. Não coube tudo no apartamento novo, obviamente, que elas moravam numa casa grande, passaram a morar num apartamento de 42 metros quadrados. E a menina contava com muita dor, assim, a gente não pôde trazer tudo porque não cabia. E foram removidas. A mãe trabalhava como doméstica na Penha. Quando ela morava na Penha, ela morava perto do serviço. A partir do momento que ela passou a morar em Paciência, ela ficava nesse trânsito todo dia. Por conta da arbitrariedade da violência do processo, ela não conseguiu trocar as crianças de escola, óbvio, meio do ano,
confusão, não tem escola lá direito, ela perdeu o Bolsa Família. Então, para a gente entender como que a política urbana e como que a questão do transporte, a questão da habitação, a questão da moradia é essencial para a vida. Sendo de uma violência, isso assim é um exemplo de vários relatos de várias mulheres nesse tipo de situação perdendo o Bolsa Família, ou seja, é um nível de vulnerabilização, é um fator a mais de vulnerabilização. E o fato é que essa mãe mal conseguia ver os filhos, para estar na penha no horário de trabalhar tinha que sair muito cedo, elas estavam sem estudar. Nesse momento, olha a perversidade do processo também, que aí várias coisas se correlacionam. A prefeitura mudou o sistema de matrícula, passou a ter que ser pela internet. Para mim, muito fácil. Eu abro meu celular, coloco aqui, eita, tá bom, e vou e faço. Para aquela mãe, ela não conseguia acessar. Então, assim, vários níveis de vulnerabilidade que vão se juntando, e isso é política urbana, isso é política pública, né? E aí, começar a ir para o final, uma coisa que a gente não, nesse processo todo, né, de tipo, remove da Zona Sul e coloca na Zona Oeste, uma coisa que ficou não muito evidente foram as taxas de violência contra a mulher. Passa para mim, Isabela. 47% dos conjuntos habitacionais construídos foram construídos na... o Instituto de Segurança Pública tem essa circunspecção de segurança pública, que é a 36, que é ali... 36 mesmo? 36 e 35. Santa Cruz, Campo Grande, é por ali, né? Zona Oeste, Mendanha. Então, assim, a porcentagem de conjuntos habitacionais construídos nessas circunspecções, que são as áreas da cidade que têm os maiores índices de violência contra a mulher. Então, o fato é que o prefeito tirou essas mulheres, em geral, chefes de famílias monoparentais, de lugares que poderiam até não ter as melhores condições habitacionais, da Zona Sul, dali do centro, das regiões com mais infraestrutura, e colocou nessas regiões da cidade. Pode passar. Esse é um mapa que eu fiz há alguns anos atrás. Eu fiz uma bobagem de fazer de edição de imagem em vez de fazer georreferenciado. Geógrafos me salvem, porque agora não consigo revisar o mapa. Então, ele tem algumas coisas que precisam. Então, é isso, né? Por ocorrência de estupros, as áreas com menos para as áreas com mais. Uma coisa que me chocou na época, teve até correlação com aquele caso do estupro nas vans, lembra que teve uma gringa? E aí o Eduardo Paes cancelou as vans por um momento, mas principalmente Zona Norte e no centro, Zona Sul. Zona Norte e Zona Oeste, você vê não só vans circulando, mas como vans com ar-condicionado de casa instalados. Então, é isso, a gente sabe muito bem por que, não vou entrar nesse mérito. Então, aquilo são as indicações de casos de estupro dentro de transporte público, que, para mim, é muito chocante. Os Minha Casa Minha Vida são os verdinho, amarelo e azul. Os xizinhos são os locais onde tivemos remoções, e as bonequinhas no meio são as delegacias. Só que, depois disso, aquela delegacia ali de cima, que era em Campo Grande, foi tirada de lá e transferida para Pedra de Guaratiba. Pode passar, Isabela. E aí, eu fui fazer isso hoje, ver quais as delegacias da mulher que estavam ativas hoje. Quando você coloca na internet, surge um monte de confusão, mas no site da Polícia Civil estão essas unidades. Pode passar. E aí, por curiosidade, uma mulher em Campo Grande sofreu algum tipo de violência. Se ela tiver que ir para Pedra de Guaratiba, são 22 quilômetros mais ou menos, ela leva ali seus 45 minutos de carro e quase 2 horas de ônibus. Se ela resolver ir para o centro, curiosamente, ela demora menos tempo, porque o sistema de transporte pendular masculinista e racista facilita a chegada no centro para trabalhar. São essas pessoas que seguram o trabalho no centro e na Zona Sul. Então, ela chega mais rápido, mas são 35, eu não enxergo, 55 quilômetros de distância. E o último, se ela quisesse ir para o Tanque, que é ali perto de Jacarepaguá. E é isso, né? Considerando que ela vai ter o dinheiro para o Uber ou que ela vai ter o dinheiro para a própria passagem. Então, assim, o nível de vulnerabilidade nesse contexto é muito grande. Quanto aí, Cris? Pode passar. Então, é isso, né? Trazer esse conceito da Angela Davis, do estupro como política de Estado, e aí tirar não só o estupro, né? Violência doméstica, violência patrimonial,
muitos casos de violência patrimonial no contexto do Minha Casa Minha Vida também. Pode passar. E é isso, né? Esses são os elementos que vulnerabilizam mais. Localização periférica, desconexão do contexto de remoção com as antigas localidades, ruptura com os laços de solidariedade, escassez de instituições públicas e de oportunidade de trabalho, insuficiência dos serviços públicos e dificuldade de ter atendimento médico e a manutenção das crianças em escolas, o que determina a ruptura com Bolsa Família. E aí, por fim, falar brevemente disso, né, é uma área que os poderes paraestatais dominam, e se em lugares onde o Estado Democrático de Direito opera, já é difícil de ter atendimento e fazer uma denúncia, imagina nesse tipo de lugar, né? Você chama quem para socorrer se você estiver em situação de violência. Aí são alguns outros mapas que são testes, né? Aí é sobre lesão corporal, para tentar cruzar com o feminicídio em si. Aí sobre violência doméstica e taxa de desemprego, tentando gerar essas correlações possíveis para entender o fenômeno. E aí, só para terminar no positivo, voltando um pouco, falando de remoção, né, falar da ética do cuidado e da produção feminista do espaço dessas mulheres, que nessa mesma Zona Oeste, que é um lugar onde tem muita violência, tem uma resistência feminina, feminista, de mulheres negras, hercúlea, assim, é uma coisa que me inspira demais. Pode passar, Isabela, por favor. E aí, só umas fotinhas nossas, a gente começou a fazer um encontro de mulheres, essas são mulheres da Vila Autódromo e do Arroio Pavuna, que era uma comunidade do lado, então a gente começou a fazer um acompanhamento e fazer debates sobre mulheres com elas. Pode passar. Esse é o segundo encontro, que a gente... Ali está a Elisete, da Manuel Congo, está a Emília, do Horto, as companheiras da Vila Autódromo também. Aí, no auge da Vila Autódromo, né, como que a galera, todo o movimento que a gente fez, tanto do plano popular quanto das atividades culturais, para tentar fazer a manutenção da comunidade, vencemos com muitas dores, mas vencemos. E um último aspecto, né, essa é a mãe Luizinha de Nanã, que era uma moradora da Vila Autódromo, muito querida, que passou por uma violência ainda pior do que perder a casa. Ela perdeu o terreiro dela, e ela não tinha onde colocar as entidades. Isso foi assim avassalador, e isso é uma outra elemento, e aí voltando ao que a Rafaela estava falando, né, sobre a colonialidade do saber urbano e das políticas públicas, né? Porque se não tem dinheiro que pague, a dona Penha falava, né, não tem dinheiro que pague pela minha casa, que dinheiro que irá pagar por um terreiro que ela é de Nanã, que ela estava do lado do mangue, que ela não podia sair dali. Então, assim, é um nível de violência muito grande. Pode passar. E é isso, né, para exaltar essas mulheres periferizadas, que mantenham, durante a pandemia, foi quem manteve a vida, foi quem levou comida para a mesa, carregando nas costas as cestas básicas que conseguiram. E é isso, né, sempre pensar nessas mulheres, honrar essas mulheres, Dona Penha, Mãe Luizinha, tantas outras que passaram e continuam passando e continuam lutando por uma cidade mais justa, por uma cidade que seja antirracista de verdade. Bom, acho que é isso. Obrigada, gente. Nem passou. Ainda estava sobrando 3 minutos. Alguém tem alguma pergunta? Perguntas? Na verdade, eu queria fazer uma colocação, né? Falar sobre o que está acontecendo no anel viário, que eu acho que é muito importante. A gente tem poucos espaços para poder colocar esse debate, né? E como vocês trouxeram, acho que tem uma lógica, inclusive, de quais são os debates que são referenciados e quais são os debates que são possíveis de terem visibilidade, inclusive na mídia, né? A gente tem vivido há muito tempo essa cidade voltada para mega eventos, essa cidade que mobiliza. Estava conversando com uma professora do serviço social antes de começar a mesa, ela dizia, toda vez que tem jogo aqui, a gente não consegue dar aula, a gente tem que liberar os alunos, porque não tem policiamento, a Polícia Militar diz que não vai fazer a segurança, a Guarda Municipal a mesma coisa, mas a segurança do jogo eles fazem, só não querem fazer a segurança da universidade para os alunos poderem acessar esse espaço de conhecimento. Então, na verdade,
essa lógica de como a cidade é montada pelas desigualdades é uma lógica que nos atravessa, né? Lembrar aqui uma série, e acho que essa mesa tem muito o intuito de lembrar uma série de formas de como a mobilidade, quando a gente fala de transporte, a gente não está falando só do ônibus que a gente pega, que é desgastante, que nos retira a vida, né? Um trabalhador que vive na região metropolitana do Rio de Janeiro, por exemplo, Japeri, que no censo de 2010, né, tinha mais de 40% da população economicamente ativa, trabalhando na cidade do Rio de Janeiro, fazendo esse deslocamento pendular diário de mais de 2 horas para poder vir trabalhar. A gente sabe que tem a cidade do Rio, na verdade, o estado do Rio, ele tem essa concentração de oportunidades na capital, né? E a gente sabe que pensar justiça climática, pensar justiça social, parte por distribuir as oportunidades pelas cidades. Vamos pensar, por exemplo, a Operação Verão, que quando a gente fala, né, que a gente é expulso da rua, né, a gente é selecionado, interditado na rua. Operação Verão, que acontece desde 2011, no contexto da mega eventos, aprende adolescentes negros dentro dos ônibus, dentro do trem, se faz um cercamento na altura da rodoviária e na central do Brasil para impedir que adolescentes negros com pouco dinheiro ou sem identificação cheguem na orla. E esses adolescentes, de 30 a 45 adolescentes negros por dia, são internados provisoriamente por um juiz branco que, na narrativa, diz: nós interdamos para não... porque aqui funciona a lógica do susto. A gente dá um susto para não fazer de novo. Não fazer de novo o quê? Sai de um território de periferia e acessa a orla carioca quando tem uma lógica, principalmente no verão, né, nos dias mais quentes, do turismo, do incentivo ao turismo da cidade do Rio para aqueles que têm dinheiro. Então, a própria lógica, hoje foi um dia que a gente dedicou, inclusive, a pensar esse debate associado ao debate de segurança pública, porque, objetivamente, né, quando a gente fala e demarca o 13 de maio da falsa abolição, a gente está falando de uma série de políticas que são políticas voltadas para o confinamento. E quando a gente ouve sobre a Vila Autódromo, quando a gente ouve uma série de outros territórios que estão vivendo a pressão para serem retirados, quando a gente ouve a degradação de territórios de periferia, exemplo do que acontece lá em Campo Grande, várias casas que vão ser removidas são casas que produzem agroecologia comunitária e familiar, e que deixaram de produzir porque não tem mais esperança da possibilidade de permanecer ali, porque além da investida da Prefeitura do Rio para retirar aquelas pessoas ali, para construir uma via para carro, que vai desaguar na Brasil, então vai ser só mais via para o engarrafamento, para poluir mais. Para além disso, vão implodir em cima de uma adutora, né? E uma série de engenheiros já disseram que, inclusive engenheiros da prefeitura, que se implodir ali, se alcançar a adutora, a catástrofe pode ser maior que Brumadinho. E aí se desmata, se descampa nos territórios de periferia e se arboriza na Zona Sul, na Barra, em territórios que estão movidos pela especulação imobiliária. Então, essa mesa ela tem muito o intuito de ajudar a gente a refletir como é que, e principalmente, né, o Observatório, o Negra, que participam, que estão organizando esse debate, como é que a gente se organiza para dar voz, vez e visibilidade a esses debates que são tão fundamentais. Quando a gente fala de mobilidade, e o que move, inclusive, a Fundação do Observatório, quando a gente fala de transporte, e quando a gente ressignifica, inclusive, a lógica do transporte de massa, porque a gente sabe que essa cidade ela é cortada por trilhos, que o transporte metroferroviário, ele atravessa são quase 300 quilômetros de trilho, o transporte ferroviário atravessa 12 municípios da região metropolitana, mas se aprofunda processo de desigualdade, de violência. Não é possível 2 pessoas por semana morrerem. Quando a gente pensa, por exemplo, que na Zona Oeste tem territórios, tem bairros que não tem, Vila Catiri, uma série de outros territórios que não tem nenhum modal de transporte oficial, formal, é tudo feito pelas vans, né, que estão associados a esses grupos paramilitares. Então, o controle do nosso deslocamento está submetido ao controle desses grupos paramilitares que controlam a nossa vida, o nosso consumo, controlam de quem a gente vai consumir gás, de quem a gente vai consumir internet. A gente tem visto uma realidade que é da depredação e da depreciação da vida, né? A gente vê cada vez mais pessoas mais jovens
adoecendo de doenças graves, porque as 3 horas que a gente passa no ônibus para poder chegar em Paracambi, em Campo Grande, para poder vir da cidade desses territórios de Queimados, essas 3 horas são 3 horas sendo envenenados pela emissão de carbono, de poluentes. Então, é muito importante essa reflexão, e fiquei pensando, e queria muito que vocês também ajudassem a gente a pensar sobre como é que a gente produz essa agenda. O debate de mobilidade é um debate muito mais amplo que o transporte. Porque mobilidade, né, quando a gente pensa, inclusive, sobre direitos sociais e econômicos, né, a gente, no rol dos direitos humanos, tem a compreensão de que a violência letal da favela, acho que a gente já conseguiu avançar na compreensão de que a violência letal que está acontecendo hoje na cidade do Rio, em vários territórios de periferia, que não tem justificativa, porque em nome de uma suposta guerra às drogas, ninguém promove guerra sobre substância, a gente sabe que se promove guerra contra as pessoas e se viola uma série de casas, hoje pela manhã a Glaucia dizia isso, né, que se viola uma série de casas, uma série de direitos fundamentais em nome de uma suposta guerra às drogas, que a gente sabe que tem direcionamento, que não é sobre droga, é sobre corpo negro, periférico, favelado. Como é que a gente produz uma agenda para conseguir construir e disputar essas políticas? Porque, objetivamente, aqueles que decidem sobre nossas vidas, eles pouco estão preocupados com a nossa realidade. Tem um montante de recursos que é isso, um montante de recursos que vai para financiar esse tipo de obra que desmata. E aí a compensação são nos territórios abastados. Então, é muito importante a gente poder refletir sobre essas dimensões. Queria que a Joana falasse também um pouco da luta contra o autódromo, em Guaratiba, que também tem áreas protegidas, muitas áreas protegidas, e que estão sofrendo. A gente viu, inclusive, durante o debate público sobre privatização das praias, dos mangues, a gente viu a importância da faixa de areia, a gente falou muito sobre a importância do mangue, e esse é um debate que estão diretamente, né, vinculados com, inclusive, a prevenção de catástrofes climáticas, mas que não mobiliza tanto a opinião pública, porque são feitos em territórios de favela e de periferia, de subúrbio da cidade do Rio, né? Então, é muito importante a gente querer que vocês refletissem um pouco disso. Acho que como é que a gente lida, e acho que pensar estratégia, inclusive, porque o debate de mobilidade, como eu dizia, né, o debate de direitos sociais e econômicos, a política de mobilidade que media o nosso acesso e que media a nossa possibilidade de liberdade, porque é sobre isso, quando a gente fala sobre deslocamento, né, a gente está falando sobre liberdade, sobre direito de ir e vir, a gente está falando sobre se a pessoa vai acessar saúde ou não, se a pessoa vai conseguir levar o filho para a escola, sobre as violências que elas vão sofrer dentro do transporte. Já tem indicadores que demonstram que a superlotação ela é fator relevante para o número de violências que acontecem dentro do transporte, né? Então, contra a mulher, principalmente. Eu queria que você falasse um pouco disso também na retomada. Obrigada. Eu tenho 2 perguntas aqui. Uma é para a professora. Eu gostaria de saber qual foi o impacto da remoção, né, na sua família, na favela do Pinto. Como que vocês conseguiram, a partir, né, desse rompimento mesmo do dia a dia de vocês, da sua mãe, dos seus pais, da sua família, de ir para a escola, de trabalhar, como isso impactou a sua vida quando jovem, e como você conseguiu transpor isso, né? E para Poliana, eu já tinha visto esse mapa, é chocante, né? E, na verdade, quando a gente coloca qualquer política pública no mapa, a gente percebe que o centro e a zona sul são os lugares que as políticas públicas estão mais localizadas, né? A gente percebe que a prefeitura, como Estado, aprofunda, ao invés de fazer o contrário, né? Ele aprofunda a desigualdade social. E aí eu queria perguntar para você, como que o planejamento urbano e as políticas de transporte podem combater essa expulsão violenta, né? Essa desigualdade mesmo. Aí, na sua experiência de pesquisar políticas públicas, também ter trabalhado na Câmara, gostaria de saber disso, e especialmente para as mulheres, né? Porque você falou da violência, né? Falou da falta de escola, né? Essa menina de 15 anos deve ter perdido anos, irmãos dela também. E eu queria saber como que a gente transpõe, né? Como que a gente consegue romper a partir, né, do planejamento urbano, essa problemática. E aí são 7h47. Tem mais alguém? Não?
Tá. Acho que 10 minutos, né, para a resposta, tá? Tá legal? Vou responder primeiro a você. Qual foi o impacto da remoção na sua família? A minha família, felizmente, já estava morando numa área urbanizada, porque o Dom Helder Câmara, vocês já ouviram falar, né? Ele construiu a Cruzada São Sebastião. E, na época da remoção da Praia do Pinto, nós já tínhamos mudado para a Cruzada São Sebastião, né? Mas eu posso falar desse impacto em uma família que eu conheci. Inúmeras famílias, muitas pessoas se voltaram para o alcoolismo, porque ficaram muito deprimidas, entendeu? Ali na área da Vila Kennedy, a comunidade teve que criar tudo. Essa coisa de serviço, de escola, de saúde, eles tiveram que se organizar, se juntar e começar a solicitar, exigir do governo, né? E criar esses serviços, né? Necessários para a pessoa, né? Porque não tinha colégio suficiente, não tinha saúde, tinha aquela casa ali. E, mesmo assim, eram habitações que, às vezes, não dava para abrigar as famílias grandes, né? Eu sei de casos de alcoolismo, de pessoas que morreram rápido, que ficaram doentes, porque é uma mudança muito brusca, né? E é uma mudança que não é combinada, é uma expulsão, né, na realidade. E eu e meus pais, meus irmãos, a gente já morava na Cruzada São Sebastião, que é o conjunto residencial, né? Que é o Dom Helder Câmara, ele foi banido do Rio de Janeiro porque ele era um perigo para a ditadura militar, sabe? Porque a ideia dele, ele tinha um plano de urbanizar a favela toda, só que ele não conseguiu. Ele foi taxado como comunista, né? Tudo que se faz a favor do povo é comunismo, né? Eu acho que você só pode falar mal de um sistema que você viveu ele. As pessoas aqui no Brasil, alguns parlamentares, os fascistas, falam mal do comunismo, mas nunca viveram o comunismo, nunca viveram o socialismo, entendeu? Mais mesmo para... Né, porque eles não querem uma sociedade de benefícios para todos, né? Em relação ao autódromo, eles estão falando, né? Parece que o prefeito já sancionou lá a construção do autódromo, e, como eu falei, as estratégias se sofisticam, né? E o povo também não está muito preparado para fazer uma análise realmente como tem que ser feita das ações dessa administração pública. E aí o que acontece? A sedução para que o povo aceite o autódromo e não se junte com as pessoas que estão contra o autódromo, que estão sabendo que não vai ser uma coisa boa, que é um lazer desnecessário, que não é um lazer que a população que mora ali no entorno vai alcançar, entendeu? Aí eles falam no mercado de trabalho, que vai dar trabalho e tal. Então, a sedução é essa, que vai ter trabalho ali para as pessoas, que as pessoas vão trabalhar. Só que o trabalho que vai ter ali
não vai resolver nada, entendeu? Tem uns moradores, né, inclusive eu, que acham que nós temos que fazer um parque ali para a diversão das crianças, porque como você fala do transporte, ali as mães que têm 2 filhos é pouco, entendeu? Porque as mães, geralmente, ali são pessoas que vieram do Nordeste, a população ali em Guaratiba, ela é majoritariamente paraibana, tem maranhense, tem cearense, do Norte, né? O pessoal do Norte e Nordeste. Então, eles têm muito filho, eles já vêm com aquela família grande. Tem uma rua lá que é de uma família que emigrou, todo mundo veio para cá, né? Que a situação lá era muito ruim para eles. E aí eles vieram para o Rio de Janeiro e eles estão ali, né? E só saem para trabalho e casa, trabalho e casa. Tanto é que até nas nossas discussões mesmo, a gente não discute lazer. O lazer está lá, está ali, está aqui anotado o lazer, mas a demanda é tão grande das outras questões que a gente não consegue chegar ao lazer. É muito difícil. Esses parques que estão sendo construídos aí é muito da cabeça do prefeito também, entendeu? Ele construiu em Realengo, achando que Realengo é para a Zona Oeste toda. A Zona Oeste é muito grande. E as pessoas que têm... Isso que eu queria falar, que eu estava fugindo. As pessoas que têm mais de 2 filhos, até com 2 filhos, não conseguem pagar transporte para o lazer. Mal está conseguindo pagar para ir trabalhar. Entendeu? Então, não existe lazer. Lazer não existe. Você vai para a porta do bar, para a porta da birosca, beber, a criança está ali do lado, entendeu? Isso acontece muito, porque é o que sobrou. Né? É o que sobrou. Outra coisa, eu queria falar aqui, a questão da pequena África. A pequena África, ela é memória da escravidão, né? Ali teve muita coisa, né? O cemitério dos Pretos Novos, onde os negros chegavam e eram recebidos pela primeira vez pelos senhores. Então, ali é um espaço de memória, e não é pequeno, não, vai até a Leopoldina e tal. Então, está se falando em revitalização daquele espaço ali, daquele território. Só que não tem nenhum projeto, eu não vejo falar. Eu falei uma vez com uma assessora do parlamentar, não tem, não sei o quê. Eu não vejo nenhum projeto, só vejo o prefeito falar no projeto que ele tem, como ele pensa, ele e a turma dele, como pensa que vai fazer. Eu não vejo nenhuma pessoa do movimento social falar que tem um grupo que vai se apropriar dessa memória da pequena África, porque o prefeito está dizendo que vai fazer ali na área da Leopoldina um museu, né, vai ser o Museu do Samba, um negócio desse assim, e vai fazer um conjunto residencial. Esse conjunto residencial, como que ele vai ser estruturado? Como é que vai ser feito? Porque, na minha opinião, eu acho que devia fazer um conjunto residencial para os negros. Para os negros. Devia colocar tipo coisas assim, lojas, comércio, sabe? Uma coisa assim mesmo cultural, né? Que fale sobre a memória ali, mas eu não vejo ninguém lutando por isso. O que eu vejo, porque isso eu pesquiso, o que eu vejo, esses últimos anos, eu tenho prestado muita atenção nessa questão imobiliária, construtora.
O que está acontecendo ali na pequena África é que está surgindo muita construção de condomínios, e condomínios tipo classe média alta, condomínios que estão sendo vendidos para a comunidade branca, porque negro não tem dinheiro. Eu fui lá uma vez, fizeram um anúncio, fui lá, eu vi muitas famílias brancas, 2 ou 3 negros, entendeu? E como é que vai ficar aquilo, a pequena África? Vai embranquecer igual o Leblon, a Zona Sul, porque a Zona Sul era negra. Eu estou escrevendo minha biografia porque eu não tive muita paciência de fazer mestrado, doutorado, tem umas coisas que eu não banco na academia, sabe? Você me desculpa. Mas eu não tive essa paciência. Então, estou fazendo a minha biografia. E na minha biografia, eu quero registrar que os negros foram expulsos da Zona Sul. Obrigada, Joana. Vou passar para a Poliana. Professora, certíssimo, viu? Eu, se eu pudesse voltar atrás, tinha feito nada disso, tinha vivido minha vida de outra forma. Pois é. E é isso, né? Do tipo, é bom também. A gente está aqui exaltando, a UERJ é importante, mas não é o único espaço de saber legitimado, as comunidades, as favelas, a gente, nosso corpo. Então é isso, né? Estamos com. Não tem hierarquia de saberes. É muito importante que a senhora possa contar do alto de toda a sua experiência para a gente. Eu vou querer ler sua biografia quando estiver pronta. Quero ser convidada. Cara, só assim, dialogando um pouco com o que a Rafaela falou, o que a Cris falou. Como que planejamento, políticas públicas pode contribuir com essas questões gerais, especificamente mobilidade? O fato é que elas foram concebidas e operam para não acontecer. O planejamento urbano, ele pensa em si próprio, né? Do tipo, tanto que a gente tem essa ideia, né? É o caos ou o planejamento. Fica parecendo que o que está faltando é planejamento, quando que, na verdade, o que tem demais é planejamento. Só que quem opera o planejamento, quem planeja, tem um projeto político que não é o nosso. Manter a estrutura de transporte, e é isso, né? O professor falou muito bem, do tipo, quem tem 2 filhos não consegue levar para o lazer. Até porque, no contexto do BRT, ele tirou todos os ônibus que circulavam dentro da Zona Oeste. Não tem, ou é BRT ou é nada. E aí vai ter uma van, vai ter não sei o quê, mas é isso, uma coisa que você não pode contar. E ainda assim, extremamente caro. Então, assim, é um projeto político. Então, não, o que o planejamento, o que as políticas públicas vão poder contribuir é na base do que a gente conseguir articular politicamente. Vai ser na base da briga. É na base da briga, é isso, né? Da gente ter muito nítido na nossa cabeça que qualquer coisa, qualquer política que a gente possa considerar avanço, foi por conta de movimento. Seja movimento negro, seja movimento de moradia, seja movimento de mulheres. Tem uma história muito boa, né? Não sei se vocês sabem, no movimento feminista, que elas, no contexto da Constituinte, elas foram para dentro do Congresso fazer lobby. E é isso, né? Várias pautas das mulheres, Lélia estava lá, Chuma estava lá, a mulherada danada, e elas pejorativamente começaram a ser chamadas pelos deputados homens de lobby do batom. Elas falaram, num momento que a Câmara nem banheiro para mulheres tinha. Elas falaram, então tá bom, lobby do batom, e assim ficou. Elas fizeram do limão limonada, falando, nós somos mesmo. Então, assim, é isso. É ocupar os espaços, é esse tipo de espaço também, é a gente conseguir rearticular. O fato é que aconteceu muita coisa, né? Primeiro, está todo mundo muito cansado. A gente passou por anos horríveis, que foi 2018, assassinato de Marielle, eleição de Bolsonaro, logo seguida, tipo, que já vinha, né, dos retrocessos de políticas do governo golpista do Michel Temer, seguida de uma pandemia que a gente não se recuperou até hoje. Então é isso, né? Do tipo, a gente está muito avassaladas e avassalados, em todo sentido que o avassalamento pode acontecer, né? Então é isso, a gente se rearticular, a gente pensar em base territorial, né? Eu acho que um dos momentos mais potentes do Rio que eu vivi
foi de base territorial, tinha a ver com o Comitê da Copa, mas tinha a ver que ajudava a articular, era um espaço seguro de articulação política, mas era a galera das favelas topando sair de lá e ir para esse espaço de articulação. Quando acabou, ninguém abraçou. Era um monte de gente querendo militar, um monte de gente querendo se articular politicamente, que ninguém deu conta de absorver. Uma perda política, assim, irreparável. A gente não consegue voltar atrás. Deus me livre e guarde, vai ter que acontecer alguma coisa em proporções de 70 mil pessoas removidas em 5, 6 anos para a gente conseguir se articular de novo. Deus queira que não, né? Os orixás. E eu acho que é isso, né? Construir a agenda. Eu acho que esses espaços, esses marcos, né, tipo COP, as coisas que vão acontecer, são espaços que a gente consegue articular com a universidade, articular com os movimentos. E é isso, a galera ainda está pauperizada, né? Está difícil de sair dos territórios para vir. E aí, coisa da centralidade, né? Do tipo, tem que vir a galera tem que vir para o centro. Em geral, as pessoas não vão para lá. Então, assim, muita coisa para a gente pensar, muita coisa para articular, num espaço de tempo, num espaço territorial grande, com um espaço de tempo curto, talvez. Mas eu acho que é isso, né? É pensar em termos de mulheres negras, de população negra, de focalizar políticas com isso, de integrar formas de outras políticas, pressionar os políticos, pressionar a agenda, tomar um pouco de cuidado com a rede social, porque rede social é isso, né? Fagocita todos os debates e, de repente, a gente só está fazendo dancinha e sacudindo o corpo. Tem muitos desafios por aí, né, gente? Mas vamos esperançar e tentar construir alguma coisa junto. Com certeza. Já tem 40 anos esse centro, né? E foi criado lá no complexo do Morro do Macaco, por 14 favelas, mulheres de 14 favelas. A gente vem trabalhando esses anos todos, né, na invisibilidade, porque a gente não consegue, né, ninguém quer dar visibilidade para uma instituição que sempre teve na sua diretoria mulheres da favela mesmo, entendeu? E a maioria, porque a nossa realidade não é academia, a maioria tem 8 anos de estudo, tem o fundamental, entendeu? Eu consegui a minha graduação com 58 anos. Eu falei, eu quero sair dessa estatística de que não conseguiu. E dos meus irmãos, eu sou a única, né? Então, a gente tem que fortalecer as instituições das mulheres de favela, levar isso lá para dentro, não sei como. As pessoas têm muito medo de entrar em favela. A guerra é igual na guerra lá no estrangeiro. Ela acontece 3 dias, 4 dias, uma semana, depois para. Eu estava contando para elas que nós fomos fazer um evento com as mães atípicas das comunidades lá na Cidade de Deus. Nós fizemos ano passado uma reunião para conversar sobre o problema, né, dessas mães, das crianças com o Estado. E aí, nessa semana, tinham assassinado 6 meninos, na quarta-feira. A gente ia fazer no sábado. Aí as mulheres ficaram tudo com medo, pessoal, as diretoras. Aí eu falei, não, nós vamos fazer no sábado, nós não vamos esperar, porque isso aí já é rotina. Vai que na outra semana mata mais 4. É rotina, isso a curto prazo, gente, não vai mudar. Porque isso aí é um projeto também de genocídio, é um projeto de contenção, porque o número de favelas, de moradores de favela é muito grande. Se eles começarem a pensar, a ter visão, a ter mobilidade, essa mobilidade ela é contida, entendeu? Aí não tem para ninguém, né? Então,
Eu acho que as pessoas têm muito medo, as pessoas são covardes. Eu vejo uma covardia dos intelectuais, de muitas pessoas que estudam, não têm coragem de entrar. Eu entro em qualquer lugar. Eu só não entro na hora que o bicho está pegando. Mas eu espero um pouquinho e vou lá. E nós fizemos a reunião na Cidade de Deus, não aconteceu nada, a sala estava cheia e foi muito bom. Gente, sabe o que é isso? Captura de idoso para empréstimo. Toda hora. É golpe em cima de golpe, né? Vou agradecer as palavras da professora Joana, da professora Poliana, e eu acho que a gente fica aqui, né, com os exemplos que a Joana trouxe da Vila Kennedy, né, que foi uma instalação de uma moradia num lugar que não tinha infraestrutura nenhuma, não tinha mobilidade, né. Eu acho que lembra também o dia de hoje, né, que foi a assinatura da Lei Áurea, que é uma liberdade sem direito também. O que a Poli também trouxe, né, que as remoções, as casas dessas pessoas, dessas mulheres na Zona Oeste, são casas sem direito, são casas com violência, né, mais violência contra a mulher. E a solução que elas trouxeram, né, que as duas professoras vêm falando desde o início, que é o trabalho coletivo, é a organização coletiva, é a luta de base. Então, a gente convida vocês a continuar acompanhando aqui o seminário, acompanhar as lutas que o Observatório vem tocando. E é isso, obrigada à presença de todos, obrigada a quem está assistindo. Quer falar alguma coisa, Rafael? Sim, boa, vou falar aqui quais são as mesas de amanhã. É só ir na página do Observatório, que é Observatório dos Trens. A mesa de amanhã, que é do segundo dia, na parte da manhã, é do Beco à Avenida, Mulheres Reinventando a Mobilidade Urbana. A gente vai ter a presença da Clarice Link, da Isabel Alquino e da Esté Oliveira. À noite, temos a mesa A Revolução sobre Rodas, Transporte Público, Crédito de Carbono e a Luta por Cidades Resilientes, que terei eu vou falar amanhã, o Gabriel Tenenbaum e a Paola Lima à tarde. Às 16 horas. Corpo em Trânsito para um Teatro Populoso, é a oficina de amanhã, às 16 horas, no 9º andar. Contamos com vocês. Boa noite.